Oi, gente, tudo bem? Depois de falar sobre o medo de planejar, tá na hora de começar o planejamento de fato. Se você não está entendendo sobre o que eu estou falando, volta lá no meu canal e vê o vídeo que já saiu antes desse aqui. Foi um vídeo que eu refleti um pouco sobre a questão do medo de planejar, compartilhei algumas coisas com vocês e eu espero que você assista, porque vai ser muito bom para a gente poder entrar nesse papo desse vídeo agora, tá? Mas vamos para o que interessa, falar sobre planejamento. Eu quero mostrar para vocês hoje aqui como eu estou me organizando com as minhas metas, objetivos, as atividades e ações que são necessárias para alcançar essas metas e objetivos para o ano de 2026. Então vamos lá? Bom, gente, eu pensei em fazer esse planejamento 2026 de fato, com a mão na massa, coisa que eu não consegui fazer ano passado. Expliquei um pouco sobre isso no vídeo anterior. E também é algo assim que eu sempre gostei de planejar, de estipular metas, objetivos, de pensar de uma maneira bem analítica sobre o ano, né, para saber o que é que eu quero atingir, o que é que eu quero alcançar, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Eu adoro isso, sabe, assim, essa coisa de organizar, de planejar e, claro, trazer propostas de produtividade que ajudem nesse caminho para eu alcançar o que eu estou ali planejando e almejando para mim, né? Eu fiz um sistema, digamos assim, eu bolei um sistema para que esse ano eu consiga dar andamento a algumas ações, algumas coisas que eu quero na minha vida. É óbvio que o planejar não é para que eu tenha mais coisas para fazer, muito pelo contrário. É para que eu tenha assim mais leveza e propósito para conseguir construir coisas ao longo do ano. Porque às vezes as pessoas pensam, né, que vai planejar, vai colocar no papel, vai ter planner, vai ter agenda, vai ter isso, vai ter aquilo. Você está trazendo mais trabalho para você. Muito pelo contrário. Você está tentando dar uma organizada na vida, enxugar o que está acontecendo ao seu redor e na sua mente para poder seguir em frente. Então é isso que eu tô tentando fazer com esse novo sistema que eu desenvolvi para mim. E aí eu vou contar um pouco para vocês agora de como é que tá funcionando isso. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu entendi que a minha realidade, certo? Eu não posso pensar em metas que vão lá longe. Eu não estipulei para mim, para esse ano, de cara, metas e objetivos anuais. Tipo, eu quero em 2026 emagrecer 10 quilos. Não. Eu estou trabalhando com a questão dos períodos do ano, ou seja, dos trimestres. Então, nesse primeiro trimestre, de janeiro a março, eu estipulei metas e objetivos para serem alcançados e realizados dentro desse período. Quando a gente terminar esse primeiro trimestre, algumas pessoas, né, algumas empresas chamam de quarter. Então, quando terminar o quarter, a gente vai para o segundo trimestre e aí eu sigo com novas propostas, a não ser que eu queira reforçar ou perpetuar alguma coisa que foi do primeiro trimestre, enfim. Então, eu entendi que essa é a minha realidade. Eu não sou uma pessoa que funciona muito bem quando eu coloco metas e objetivos assim a longo prazo. É óbvio que você pode ter metas e objetivos a longo prazo, mas assim, eu particularmente eu tendo a ir desanimando ao longo do caminho, vou procrastinando, fico pensando, tem o ano todo para resolver. E aí no final das contas eu não resolvo nada. Então, é melhor, para mim funciona dessa forma. Não sei se funciona dessa forma também para vocês. Segundo, eu comecei a pensar que eu tenho muitas áreas na minha vida. Então, se eu for fazer uma lista com todos os objetivos e metas, assim, tudo misturado, tudo aleatório, vai ficar confuso e alguma coisa vai passar batido. Então, eu decidi definir as áreas da minha vida. Não só pela questão de pessoal, profissional, mas o que mais eu consigo. E aí eu distribuí em várias áreas. Então, eu tenho pessoal, desenvolvimento pessoal, eu tenho profissional CLT, tenho um profissional empreendedorismo, porque eu gosto muito dessa coisa de empreendedorismo. Já faz alguns anos que eu dei uma adormecida nesse sonho e estou querendo retomar esse ano. Então, coloquei empreendedorismo como uma área também. Saúde e autocuidado, casa, digital, né? Que é sobre essa conversa que a gente tem aqui. Então, coloquei várias áreas. Espiritual também, que é muito importante para mim. Então, eu coloquei várias áreas, dividi a minha vida em várias áreas, várias caixinhas, para que eu pudesse, assim, desenvolver melhor cada uma delas, pensando em metas e objetivos específicos em cada área. E para facilitar a minha vida, vocês estão vendo aqui, eu acho que está aparecendo aqui essa pilha de cadernos, isso aqui não é por acaso. E calma, eu não comprei essas agendas e cadernos todos para isso esse ano. Isso aqui são cadernos e agendas, gente, que eu tenho. Eu tenho muito caderno, vocês não têm noção. Ainda tem um monte aqui guardado. Eu sempre compro
Eu sou a louca da papelaria, né? Então eu tenho muitos cadernos, muitas agendas e alguns eu preencho pouquíssima coisa e depois eu não uso mais. E eu tava aqui navegando no YouTube um dia desses e vendo que tem muita gente que trabalha com a questão dos cadernos. Cada área vai colocando um caderno, cada área da sua vida. E aí eu pensei, vou fazer isso também. Então aqui eu tenho cadernos, agendas, planners, todos voltados para cada área da minha vida. Então esse aqui, que é uma cadernetinha mais fininha, mas igualmente importante, é da saúde e do autocuidado. Esse aqui é um caderno que eu tenho lindo, que eu comprei faz tempo, que eu escrevi quase nada. Então vai virar o meu diário. Esse aqui é um caderninho que eu também escrevi pouco, mas ele já era meio voltado para essa coisa de desenvolvimento pessoal, marca pessoal, imagem. Então eu reforcei isso e vou utilizar ele para isso. Essa aqui é a minha agendinha para cuidar das coisas de casa. Esse aqui é um planner que o meu marido ganhou do trabalho dele, e aí ele me deu, eu nem queria, e vai ser o meu planner do trabalho. Essa agendinha, gente, vocês não têm noção, eu não sei se vai dar pra ver aí, mas essa agenda é de 2004. Não sei se está aparecendo aí pra vocês. Ela é uma agenda empreendedora. E ela é maravilhosa. E eu simplesmente não usei 2024. Eu segurei ela durante o ano todo, preenchi uma coisa ou outra perdida. Essa agendinha eu comprei quando eu fui para Buenos Aires. Eu passei um tempinho, uns dias. Foi em 2024. Foi 2024, meu Deus? Foi. Começo de 2024. Fui com a minha família para Buenos Aires. E aí entrei naquela livraria linda que tem lá, né? E aí comprei a livraria El Ateneu, né? E aí eu comprei essa agenda louca, assim, quando eu vi, nossa, como assim uma agenda empreendedora? Então, nunca tinha usado, de fato, vou usar esse ano, já escrevi um bocado de coisa nela. Ela é uma agenda empreendedora, mas ela tem um foco, assim, na questão da produção digital, e por isso essa é a agenda que vai ficar para minha área digital. Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui. Esse planner eu ganhei, maravilhoso, também escrevi pouquíssimo. Que bom que ele não é datado, então eu vou utilizar ele como um planner geralzão da vida. Esse caderno é o espiritual, que é onde eu anoto meus estudos bíblicos, coisas que eu quero me aprimorar, atividades e ações também ao longo do ano, no caso desse primeiro trimestre, para essa área espiritual, tanto do meu crescimento espiritual quanto do meu trabalho na igreja. E esse aqui é um que eu anoto as coisas no dia a dia também. Uma pequena bagunça. E eu tenho também, gente, essa cadernetinha aqui, bem pequenininha, que ela é para eu anotar ideias, coisas criativas que vão surgindo, que eu acho que é importante você ter, sabe? Uma cadernetinha que é voltada para essas coisas. Eu sempre usei ela com essa finalidade, mas ela estava meio parada, jogada por aí. Então eu decidi pegar para poder retomar essas anotações que eu acho que são bem importantes. Então aqui vocês têm aqui, acho que vocês estão conseguindo ver, a pilha de cadernos e agendas que eu tenho para 2026, cada um para uma área da minha vida. Mas isso ainda não é o fim do meu sistema. Para que eu consiga andar com todas as metas e objetivos que eu estipulei para mim, eu preciso de um mínimo de planejamento, de organização e de produtividade. E eu, me conhecendo como uma procrastinadora nata, eu sei que se eu realmente não me organizar e não ter um sisteminha legal para cuidar disso, eu sei que uma hora ou outra eu vou deixando as coisas pelo caminho e não vou fazer. E depois estou eu frustrada porque eu não alcancei as minhas metas. Então, gente, tem um livro que eu amo muito, que eu gosto demais, que é esse aqui, A Arte de Fazer Acontecer. Esse aqui é o guia prático. Eu li o livro, eu tenho ele, a versão digital no meu Kindle, e também adquiri esse que é o guia prático. E, sinceramente, gente, esse livro é muito bom. Ele ensina todo um passo a passo para que você desafogue a sua mente, organize tudo o que tem ao seu redor, assim, questão de papel, documentação, informações, para que você possa concluir as atividades, as ações que você deseja, sem ficar, com mais leveza e sem ficar acumulando coisas na sua mesa, na sua vida e principalmente na sua mente. E eu acho isso muito bacana. O autor ele foi muito incrível desenvolvendo, né, esse sistema e explicando isso nesse livro. Só que ele lida com isso daquela maneira mais analógica, digamos assim. Então ele fala muito sobre você ter papéis e você anotar as coisas no papel e colocar o papel num escaninho de uma caixa de entrada e tira esse papel daí, move o papel para outro lugar. E aí a gente hoje está vivendo muito mais no digital do que, embora eu tenha uma pilha de cadernos, a gente vive muito mais no digital do que nessa coisa meio analógica assim, né? Então eu decidi fazer diferente. Então eu peguei tudo que eu aprendi nesse livro e fiz um template do Notion. E esse template do Notion,
eu estou utilizando no meu dia a dia para poder concluir as atividades, né? Atingir essas metas e fazer as atividades que eu estipulo para cada uma delas, além das tarefas do dia a dia, que eu acho que são importantes e que elas, querendo ou não, contribuem para a gente alcançar essas metas, esses objetivos. O sistema que ele explica aqui de organização e produtividade, de tirar as coisas do papel e colocar elas realmente para fazer, eu meio que moldei para o digital e coloquei nesse template do Notion. E tem funcionado muito bom para mim. Eu fiquei bem surpresa, porque está sendo bem legal a experiência. Então a minha dinâmica é, agora que eu defini o trimestre, eu tenho as áreas da minha vida, os cadernos respectivos para cada área, onde eu anoto reflexões, coisas que são importantes, que têm a ver com cada área da minha vida, insights, enfim. E tenho esse template do Notion, eu vou meio que andando com essas metas, às vezes até quebrando essas metas em ações e colocando elas lá no Notion. Então eu anoto as coisas no caderno e algumas coisas eu passo para esse template do Notion. Como ele é meio que automatizado, né? Então toda a dinâmica que ele ensina aqui no livro para você, vai de um lado, vai para o outro, faz assim, faz assado. O próprio template do Notion já vai andando lá com as coisas à medida que eu vou preenchendo. E aí eu tenho uma visão bem geral do que está acontecendo na minha vida, do que eu tenho para o dia, para a semana, para o mês, o que tem que ser feito, o que é prioridade alta, o que é prioridade baixa, o que eu preciso fazer de ação para poder um projeto sair do papel. Então é muito legal e está funcionando super bem para mim. Então essa é a minha dinâmica, meu grande sistema de planejamento e organização e produtividade para 2026. Eu acho que eu falei muito. Eu espero que de certa forma tenha inspirado você a se planejar e se organizar para 2026. Isso vai desde as tarefas mínimas do dia a dia até as grandes metas e objetivos que a gente coloca para a gente. Então, eu acho que é importante dar esse pontapé inicial, se organizar, porque quando você se organiza primeiro, fica mais fácil tentar realizar as coisas ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui embaixo qual é a área da tua vida que você pretende desenvolver, alcançar novos objetivos esse ano. E se você quiser saber um pouco mais sobre o template do Notion, se você quiser entender um pouco mais sobre o livro da arte de fazer acontecer, coloca aqui nos comentários também, que aí em outra oportunidade eu falo mais para vocês, tá bom? Beijo, tchau!